Oi pessoal que me acompanha aqui no YouTube, trazendo dicas, informações para vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre o que um técnico em prótese dentária, qual que é a função principal de um técnico e como que a gente vai, que ferramentas que a gente pode usar para ter uma maior percepção dos dentes. Eu tô com esse livro aqui hoje, Anteriores do Jan Hartung. Ele fala bastante coisas muito boas sobre dentes anteriores e naturais, então vai ser um pouco que eu vou dizer para vocês com base nesse livro. Então, a gente se pergunta, né, qual que é a função de um técnico em prótese dentária? A missão principal de um técnico é de fabricar novos dentes. Então, o paciente, por algum motivo, ele perdeu ali o dente, por um trauma ou por alguma problema biológico mesmo em si, ou pelo desgaste, né, dos dentes, ele perde os dentes ou alguma fração do dente, e o técnico ele tem a responsabilidade de fazer novos dentes. Então ele tem que fazer esses novos dentes, seja ele faceta, coroa ou fixa. A área da prótese dentária ela abrange mais áreas para poder devolver o sorriso para o paciente. Hoje eu vou focar aqui mais nessa parte para um paciente que ele já tem dente em boca. Então a missão de um técnico em prótese dentária é de fazer novos dentes para o paciente. Então o dentista avalia o caso, vê qual que vai ser a quantidade de dente que a gente vai devolver para o paciente, então seja uma faceta, uma coroa, um molei. O técnico tem a responsabilidade de fazer novos dentes para o paciente. E com isso ele tem que misturar o dente que a gente está fazendo com o dente que o paciente já tem em boca. Ele tem que harmonizar esse conjunto do dente que está fazendo com o dente que o paciente já tem na boca. Então o técnico, para ele poder devolver isso para o paciente, ele tem que analisar alguns fatores ali em si. Então um deles é a oclusão do paciente, a estabilidade da função mastigatória do paciente. Ele tem que se preocupar com a compatibilidade do material e a biocompatibilidade também desse material. Tem que observar também fonética e estética. Então, o técnico, para poder repor esse dente, ele tem que observar todos esses fatores envolvidos para fazer sequer um único dente. Então, quanto mais dente ele vai fazer daquela mesma boca, daquela mesma arcada, mais ainda ele tem que se preocupar com esses fatores. Então, para que o técnico consiga devolver para o paciente dentes belos, ele tem que saber primeiro o que é um dente natural. Então, ele tem que procurar entender como que é um dente natural para conseguir reproduzir. E para ter essa percepção de o que é um dente natural, primeiro de tudo, a chave para isso é estudar a morfologia de dente. Porque a anatomia, a gente tem que seguir a anatomia que é daquele específico dente que a gente está fazendo. Mas a morfologia, ela é variada. Cada pessoa tem uma morfologia, tem um formato ali exclusivo para aquela boca. Então, quanto mais conhecimento o técnico tem de morfologia dentária, mais próximo ele chega de um dente natural. Então, tanto o cirurgião dentista quanto o técnico tem que ter esse conhecimento da variação que tem de um dente de paciente para paciente. Então, eles têm que ter esse olhar mais crítico para conseguir observar essa variação da morfologia dos pacientes. Só que, acima de tudo, de querer conhecer essa morfologia e saber essa variação, primeiro de tudo tem que entender da anatomia de cada dente. Então, por mais que um dente ele tenha variação, mas qual que é a anatomia correta daquele dente? Porque tendo esse conhecimento da anatomia, vai ser melhor a identificação desse dente quando a gente pegar um dente que tem mais variação. Se a gente pegar, por exemplo, um central dente 11 e pegar 10 dente 11, cada dente vai ter sua característica ali em comum. Porém, a anatomia vai ser a mesma nesses 10 dentes. A morfologia não.
Então, através do desenho, a gente consegue reproduzir ali nuances que o dente tem de diferentes ângulos. Leonardo da Vinci se via mais como um cientista natural do que de fato um artista. Ele acreditava que o nível específico de conhecimento era devido à observação fiel e detalhista da natureza. O ponto decisivo ao observarmos e desenharmos os dentes é a interpretação, pois é exatamente isso que fazemos quando nos preocupamos com as formas dentárias. Então eu deixo de dica para vocês fazer desenho de dente. Pegar um dente natural, eu fazia bastante isso quando eu estava aprendendo, entendendo, começando a interpretar a anatomia de dente. Eu pegava modelos de dentes naturais, às vezes a arcada toda ali não tinha, estava trabalhando 1, 2 dentes na arcada, o restante tudo era dente natural. Então eu pegava esses dentes, replicava o modelo e guardava. E a partir dali eu conseguia ter uma observação de vários ângulos de como que era esse dente. Só que no início eu não tinha esse conhecimento do quão importante é o desenho, para a gente conseguir replicar o que a gente está vendo. Então eu já ia direto na prática, e isso acaba que prolonga um pouco mais o aprendizado. Então, se estiver começando agora, pega esse dente que você tem de referência e desenha ele. Hoje tem uma grande profissional, que é a Daisy Prado. Ela dá aula, inclusive, de desenho de dente. Para quem não conhece ela, vai lá no Instagram, procura lá Daisy Prado. Ela faz desenhos impecáveis de dente. E com isso, meio que você acelera o conhecimento dessa interpretação do dente. Você consegue reproduzir o que você está vendo através do desenho. E com isso você grava na cabeça como que é a morfologia daquele dente. Quando eu comecei a aprender, eu olhava bastante foto. E uma pessoa, para ter referência de fotos de dentes naturais, que inclusive quando você está aprendendo, o ideal é que você sempre vá em busca de dentes naturais para você conseguir gravar na cabeça a anatomia, a morfologia dos dentes, olhando dentes naturais. E o Renato, ele é um cara que tira foto de vários ângulos de dentes naturais, então acaba que você consegue ter uma interpretação boa de como que é um dente natural. Se você não tiver acesso a modelos, a dentes em si naturais, foto vai conseguir ajudar. Então é ver aquela foto e conseguir replicar. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Então, temos essa grande responsabilidade aí como técnico de devolver para o paciente uma criação de Deus, tentar chegar o mais perto possível do natural. Quanto mais próximo do natural conseguimos atingir, mais satisfatório vai ser o trabalho, mais belo vai ficar em boca e vai harmonizar com os dentes restantes do paciente. Então, para conseguir fazer dentes naturais belos, é muito importante conhecer de anatomia, depois conhecer de morfologia e conseguir interpretar isso e trazer para as mãos, para a gente conseguir fazer esses dentes. Certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, te ajudou. Compartilha com um amigo que precisa ver, que precisa entender que desenho vai ajudar a acelerar esse conhecimento de morfologia e anatomia dentária. Então, se você gostou, deixa seu like aí, não se esqueça, porque isso ajuda bastante.